Salmos 46, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Sabe, quando eu leio esse versículo, eu passo a entender algo muito importante no qual eu quero falar para vocês hoje. É que nós estamos tão acostumados a viver numa ideologia tão errada de que Deus vai resolver tudo na nossa vida, que Deus vai fazer um milagre na nossa vida, seja qual for o problema que você esteja vivendo. Nem sempre as situações no qual você está vivendo, Deus vai operar, porque dentro dessas situações, talvez que você esteja vivendo, de angústia, de sofrimento, é que você vai crescer. Então eu quero falar hoje: resolva as suas crises. Eu me lembro que um tempo atrás eu estava no meu quarto, em um momento crítico da minha vida, um momento de crise. E se você não sabe o que é crise, eu quero dizer para você que crise é quando você está vivendo num ritmo de vida e de repente aquele ritmo passa a não existir mais. Sabe quando você está vivendo a felicidade de um relacionamento e de um dia para o outro aquilo não existe mais. De repente você passa a viver numa coisa que você nem conhece. Isso é chamado crise, porque nós passamos a viver numa realidade no qual nós estamos desconfortáveis. E eu me lembro que eu estava no meu quarto e pedindo a Deus uma direção para que eu pudesse sair daquela situação no qual eu estava vivendo, um caos, que não tinha dinheiro nem para colocar gasolina no meu carro. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a energia lá de casa. Eu lembro que eu e a minha esposa, às vezes nós chegávamos depois das 11 da noite, porque eu tinha vergonha de que os vizinhos vissem que a gente estava sem energia, a luz estava cortada. E eu não tinha dinheiro, e eu não sabia o que fazer. Então eu estava lá no meu quarto orando e pedindo a direção de Deus para que mudasse a minha realidade, mudasse a minha sorte. E Deus falou para mim: do Ângeles, aquilo que é para mim fazer, eu já fiz na sua vida. Mas aquilo que é para você fazer, você tem que fazer. E naquele momento, eu fiquei meio desconfortável, mas aquela palavra entrou dentro de mim. E eu comecei a ter um raciocínio de que eu precisava mudar aquilo. Eu precisava sair dessa zona no qual eu estava vivendo de mimimi. E quantas pessoas estão vivendo uma vida de mimimi, uma vida individualista, uma vida no qual elas não têm mais projeção para serem felizes. E aí elas ficam na sua zona de conforto, acomodadas, esperando que Deus faça o que elas têm que fazer. Então o que é para você fazer, Deus não vai fazer. É aquela vaga de emprego que você está tão necessitado. Eu te pergunto, será que você pelo menos já fez um currículo decente? Ou está esperando que Deus faça o currículo para você? Será que você já foi lá na internet e pesquisou como passar numa entrevista de emprego? Ou será que você está lendo livros para se tornar uma pessoa melhor? E por que eu estou falando sobre isso? Eu quero dizer para você que muitas das vezes as nossas crises, muitas das vezes o buraco no qual nós estamos vivendo são escolhas erradas nossas, no qual nós vivemos na zona de conforto, esperando que alguém faça algo por nós. Alguém nos dê a oportunidade. Que Deus, que é o Deus da fortaleza, que nos tira de toda a tribulação, faça algo por mim. Mas Deus já fez por você. Deus já fez algo muito maior, que é a obra redentora, um favor enorme e surreal para a sua vida. E você não consegue entender que tem coisas que você precisa fazer? Você não consegue entender que a semente no qual você precisa jogar na terra é você que tem que fazer? Agora, eu preciso entender que a semente no qual está na minha mão, se eu não lançar ela na terra, que isso é o que é capacidade minha, mas é capacidade sua de dar vida para aquela semente? Mas enquanto você não lançar essa semente em solo fértil e não regar, Deus não pode fazer a obra incrível na sua vida. Então, se você está vivendo um caos na sua vida, crises emocionais, crise financeira, uma realidade no qual você não queria, mas está vivendo porque você decidiu agir errado, porque foram escolhas e ações mal planejadas que te levaram a esse lugar. Não adianta você às vezes falar: ah, mas foi o meu sócio. E quem é que fez você entrar nessa sociedade? Eu te pergunto, o que é que você está fazendo para sair dessa zona de conforto, de mimimi, nessa zona de individualismo no qual você está vivendo, para viver a felicidade? Será que você consegue ler um livro sequer por ano?
Como que você quer desenvolver uma mente intelectual, resolver as suas crises emocionais, as suas crises em todos os âmbitos da sua vida, se você está esperando que Deus faça por você? Ele está dizendo: ô filho, acorda, sai dessa. É por isso que você às vezes não se ama, porque você não coloca em prática todo o conhecimento mínimo que seja, que Deus colocou em você para execução. E o que nós precisamos entender é que quanto mais eu for uma geração de mimimi, esperando que as coisas aconteçam, transferindo responsabilidade para alguém que já fez por mim, eu não vou viver a felicidade. Então, acorda, resolva as suas crises, faça o que você tem que fazer. É perdão que você precisa liberar? Então libere perdão sobre a vida das pessoas. Quantas pessoas estão sem paz, amarguradas, porque a falta de perdão, ela faz isso. Não consegue ter prosperidade porque a vida dela está tão amarrada com um sentimento de ódio, de amargura, e ela não consegue entender: poxa, peraí, eu vou liberar perdão. Quantas pessoas estão desempregadas, vivendo uma realidade de caos, ou talvez no emprego no que ganha um salário mínimo, mas ela está lá dentro e ela só reclama, ela só fofoca, ela não vê perspectiva de crescimento, ela não faz nada, né, para crescer. E aí, como que você quer que Deus eleve o seu padrão? Como que você quer que Deus te dê um carrão zero, se você mal está cuidando daquele que Deus te deu, ou que você nem tem? Então, meu querido, Deus quer que você resolva suas crises. Pare de ficar jogando conversa fora. Eleve o seu padrão. Vai fazer algo que eleve o seu crescimento profissional, as suas habilidades. Vai treinar algo. Não tem como você ficar no sofá da sua casa esperando que uma bolsa de dólares caia no meio da sala da sua casa e te faça: agora eu tô rico. Deus já liberou a promessa sobre a sua vida. Então vai lá e faz, criatura. Resolva as suas crises emocionais. Para de ficar se queixando, para de ficar alimentando a dor, para de ficar murmurando. Toda vez que você vê alguém, você fica falando mal daquela situação, do emprego, do marido, das pessoas. E aí, como é que você quer viver o extraordinário de Deus? Não tem como. Murmuramos, falamos mal, fofocamos, acreditamos em tantas coisas negativas, mas em vez de alimentar a felicidade, em vez de olhar para a felicidade, em vez de tratar as coisas no qual eu quero para a minha vida, eu fico alimentando a desgraça. Não tem como você viver a felicidade. Então pare de mimimi, pare de ficar alimentando uma esperança no qual você fica achando que Deus vai fazer tudo por você. Deus já fez.